Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp. É uma honra contar com vocês por aqui. O objetivo do festival é debater diversidade, gestão inclusiva, saúde mental pós-pandemia e toda a relação com felicidade e resiliência, partindo do indivíduo para o coletivo. Afinal de contas, são as pessoas que constroem as organizações. Somos nós, seres humanos, juntos e engajados para melhorar o desempenho das empresas, das instituições, no contexto brasileiro e internacional. O festival também propõe soluções, ou seja, refletirmos profundamente sobre os temas que a gente vai trabalhar aqui, para que assim, no dia a dia, possamos colocar em prática, cada um, profissional dentro de cada organização que faz parte. Antes de mais nada, esperamos que você, seus familiares, enfim, todos da sua rede estejam bem, saudáveis e em segurança. Mais do que tudo, é hora de continuarmos seguindo todos os protocolos, procedimentos de higiene e cuidados para evitarmos a transmissão da Covid-19. Pela primeira vez, realizamos esse evento de forma virtual e, com toda a nossa expertise, seguimos as regras de distanciamento e todos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias. Apesar da nossa expertise digital, esperamos brevemente continuar a fazer os nossos eventos presenciais. A sua participação é muito importante e a gente agradece, temos juntos uma longa jornada. Quero chamar aqui, para abrir oficialmente o Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp, o presidente Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Com a palavra. Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso Festival de Empreendedorismo, que nesse ano traz temas fundamentais: diversidade e inclusão. Se antes essa pauta já era muito importante, hoje, com os inúmeros desafios trazidos pela pandemia, passou a ser prioridade. Durante os próximos 2 dias, vamos reunir diferentes experiências e juntos encontrar os melhores caminhos para empreender de forma mais consciente e focada principalmente nas pessoas. Bom trabalho a todos e um forte abraço. Muito bem, agora que vocês já estão convidados, então, oficialmente pelo presidente Paulo Scaff a participar do nosso festival, que vai até às 6 da tarde, ou seja, teremos 7 painéis com temas específicos desses blocos que a gente vai falar e que são interligados, né? Falar de diversidade, de inclusão no contexto atual é de suma importância. Além dos painéis, nós vamos ter as interações aqui na sala de soluções comigo e demais convidados. Então, é um bate-bola, é uma troca muito interessante que a gente vai ter juntos o tempo todo por aqui, porque você vai participar pelo nosso chat que fica à direita da sua tela. Então, todas as perguntas serão consideradas aqui e vai virar um grande bate-papo também ao longo da nossa jornada. Quero lembrar que a gente vai até às 6 da tarde hoje e amanhã tem mais um dia de festival. Começamos às 9h30 e terminaremos às 7h30 da noite com uma surpresa, acho que eu já vou adiantar, o maestro João Carlos Martins vai encerrar o nosso festival. Então você vem junto porque tem muito tema para debater com convidados excelentes aos quais a gente já agradece pela participação conosco. Antes de eu chamar o primeiro convidado aqui na Sala de Soluções, você vai acompanhar o vídeo do CJE, o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, realizador, junto com todos aqui da casa, deste festival. Vamos lá. O Comitê de Jovens Empreendedores, o objetivo principal dele é transformar a identidade empresarial. Acompanhando o contexto social ou sociocultural, econômico, né, político, mas sempre com um propósito também de envolver não só os representantes do CJE e da Fiesp, como a comunidade empreendedora como um todo. O CJE trabalha principalmente com paixão, né? Um desejo de impactar, de fazer a diferença. O empreendedor, ele não necessariamente ele está à frente de uma empresa, mas ele pode estar dentro de uma organização querendo causar uma mudança e aí de fato olhar para a sociedade. Que empreender, mais do que ter uma ideia disruptiva, é uma questão de pensamento. É fazer o melhor possível com o que se tem de recurso. Quando a gente pensa nessa grande rede que é o CJE e que compõe a Fiesp,
o ganho é geral, no sentido de conhecimento, de relacionamento, de formar pontes, né, de estreitar laços. A gente acaba se tornando um catalisador de negócios, oportunidades. A gente recebe muitos convidados que têm a vontade, o desejo de compartilhar suas histórias aqui dentro do CJE. No Festival de Diversidade e Inclusão, a gente vai transmitir para as pessoas, de fato, algo que nós buscamos muito dentro do Comitê de Jovens Empreendedores. Conteúdo de qualidade para que a gente possa levar para os empreendedores todo o conhecimento sobre diversidade, inclusão, ESG. E venham também com a gente no propósito do CJE e da Fiesp para mudar a mentalidade empreendedora, para transformar o mercado empresarial. A diversidade, que a inclusão não é uma bandeira só social, ela é uma bandeira, na verdade, de produtividade, ela é uma bandeira de rentabilidade, é uma bandeira que quem estiver fora dessa pauta, muito provavelmente, perderá uma grande fatia do mercado. Maravilha, né? Quero dizer que se você tem vontade de participar, portas abertas, convite feito para participar do CJE, Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, na verdade, para estar conosco aqui na Fiesp, nos nossos grupos também. É só entrar em contato conosco e entender o nosso trabalho ao longo do ano, com atividades gratuitas, com uma formação completa para empreendedores em diversas fases da sua vida. Então, se você está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda ao Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp. É uma honra contar com a sua participação, festival online e com muita integração, que você vai ter a forma de participar aí no chat, né, com a sua direita, com as mensagens, e ao longo do nosso festival nós vamos interagindo aqui com as suas perguntas, considerações e tudo mais. Muito bem, vamos começar com o nosso primeiro convidado. Ele já é um conhecido aqui da casa, da Fiesp, do CJE, João Pacífico. Vou apresentá-lo, nós vamos bater um papo aqui e na sequência eu vou falar também do primeiro painel que tem a ver com o assunto que a gente vai trazer nesse momento. O João é inspirador, adoro essa palavra, e palestrante. É apresentador do programa Felicidade Limitada, da Rádio Globo, e escreve a coluna A Tal Felicidade para a Veja São Paulo. É também autor do livro Onda Azul e é fundador e CEO do Grupo Gaia. Não à toa estamos de azul, João. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Beth. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é diversidade, inclusão em todos os tipos de empresa, né? Olha, o João vai contar um pouco a história dele, né, e para inspirar você, e com certeza você vai ter vontade de mandar alguma pergunta aqui também, mas é viver isso, né, João? Quer dizer, a gente está aqui promovendo um festival de importância, acho que sem tamanho nesse sentido de reunir tantas feras, mas de incentivar a gente a colocar esses temas na prática, no lado pessoal e profissional. Afinal de contas, nós somos um só, né, João? A gente não tira a cabeça, o coração e o corpo para ir para o trabalho de um jeito e vai para casa de outro, né? Então, eu queria que você contasse um pouco da sua atividade hoje com relação à diversidade e inclusão. E felicidade, que é, obviamente, o seu tema principal. E tem tudo a ver, né? A diversidade, inclusão e a felicidade também, né, Beth? Mas, começando, alguém vai pensar, poxa, o que esse cara faz, né? Bom, a Gaia, a nossa empresa, é uma empresa do mercado financeiro. Fala, poxa, mercado financeiro, diversidade e inclusão combinam? Tem diversidade no mercado financeiro? Um homem branco, paulistano, vir falar de diversidade no mercado que é tão pouco diverso? E aí que acho que é uma coisa muito legal que a gente vem fazendo na Gaia nesses últimos 12 anos de empresa. Primeiro que eu acho que quando a gente, e até especialmente no Brasil, nós nascemos em bolhas. Né? Então, se for ver a diversidade que tinha nas escolas que eu estudei, era muito pouca. Eu estudei com pouquíssimo. Você conta numa mão a quantidade de pessoas negras que estudaram comigo na escola até a universidade. De pessoas trans que conviveram comigo durante minha vida inteira, beira o zero. E, poxa, como assim? Né? E aí, o que eu acho que é legal, a gente entendendo e a gente não se culpar, poxa, mas eu não sou assim. Mas sim, a gente pode ampliar a nossa consciência para mudar a forma como a gente encara o mundo. Né? E por que ter diversidade? Né? O que a Gaia faz para ser diversa? No começo a Gaia não era diversa. Né? E tudo bem, porque eu não tinha essa consciência. E cada vez que você vai entendendo, aumentando a sua compreensão de mundo, você fala, poxa, vale a pena ser mais diverso. Então a gente já fez várias iniciativas como contratamos pessoas com mais de 50 anos. E por quê? Sim, porque se você for pensar, pessoas com mais de 50, mais de 60 têm mais dificuldade de conseguir emprego.
né? Então, tem uma questão de diversidade etária que é necessária, tem uma questão de diversidade racial. Há mais ou menos 150 anos, quase nenhum negro era alfabetizado. E aí os descendentes deles tiveram muito menos oportunidades do que pessoas brancas na época, né? Então, a gente tem sim que fazer iniciativas para melhorar isso. E aí vai a questão LGBTQI+, também, que era outro tabu até pouco tempo atrás e agora está mudando. Então, acho que a diversidade é uma coisa que a gente vem evoluindo na Gaia. Tá? Eu acho que a gente nunca vai chegar no ponto ideal, mas o importante, e acho que isso é muito legal desse evento, é a gente ter a humildade de reconhecer, olha, eu não estou ainda no ideal, quero fazer mais e continuar nessa caminhada, né? Então, acho que isso é uma coisa que na Gaia a gente vem fazendo. Então, a Gaia é uma empresa do mercado financeiro, que hoje nós temos pessoas de raças diferentes, de idades diferentes, temos pessoas com deficiência intelectual, temos pessoas que são abertamente da comunidade LGBTQI+. Então, isso é muito bacana, porque a gente dá espaço para todo mundo, numa empresa que não tem 80 pessoas, né? Então, é lógico. Isso que eu ia perguntar, quantos colaboradores tem hoje a Gaia? Então, a Gaia hoje a gente tem mais ou menos umas 80 pessoas. Então, isso é muito legal, porque vai falar da questão de cotas, né? Cotas para pessoas com deficiência. Na Gaia a gente não está incluso na questão de cotas, mas não é por isso que nós não contratamos pessoas assim. Até no primeiro painel vai ter o Luiz Otávio, que o Lu, ele tem síndrome de Down e ele trabalha na Gaia já há 8 anos, então há bastante tempo, então ele tem um trabalho na empresa, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante, a gente abrir para os outros. Mas eu queria falar também, estava pensando aqui, o porquê ter diversidade. Por que faz sentido ter diversidade? É só porque está na moda? É só porque agora ESG se fala sobre isso? E se a gente for pensar, acho que tem 2 motivos para ter diversidade. Um motivo é porque somos seres humanos e todo mundo tem direito de ser quem é. Né? Então, não adianta você querer pegar uma pessoa com deficiência e fingir que ela não tem deficiência. Não adianta você querer pegar uma pessoa da comunidade LGBTQI+, e ela ter que fingir que não é isso. E a gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Mas tem outro motivo, que para quem não se comove por essa questão humana, que é um motivo até econômico. Pensa o seguinte, a gente tem um problema para resolver aqui, né? E esse problema, caso 1, vamos pegar 10 pessoas exatamente iguais a mim. Tá, então, que nasceram em lugar parecido, estudaram na mesma escola, fizeram o mesmo curso, a mesma faculdade e uma experiência parecida. Essas 10 pessoas tiveram uma experiência muito igual na vida inteira para resolver esse problema. Imagina se a gente vai pegar esse mesmo problema e vai ter um negro, um índio, uma mulher, um trans, uma pessoa com 65 anos e um jovem de 18. A chance da gente ter uma solução mais criativa, melhor, é muito maior com a diversidade, porque você vai ter 10 pessoas diferentes, com passados diferentes, pensando naquilo. Então, quando você traz essa questão de diversidade, é uma questão economicamente mais interessante. Por exemplo, e a diversidade de todos os tipos, né? Lógico, tem algumas que são mais urgentes, como a questão racial, mas meu sócio principal na Gaia, ele tem uma vivência não no mercado financeiro, em outros tipos de mercado, em outro estado. Então, ele me complementa em N aspectos e eu complemento ele. A Pri, que trabalha comigo, ela não veio do mercado financeiro, ela trabalha em comunicação, em agências. Poxa, traz uma visão completamente diferente de quem veio a vida inteira no mercado financeiro pensando igual. Então, nisso vem a inovação, nisso vem a modernidade, e acho que isso é super rico para a empresa e para a gente, porque você acaba ampliando o seu aspecto de consciência e obviamente, isso faz, quanto mais a gente conhece mais coisas, mais feliz a gente fica também. Você sai daquela zona de conforto de ter aquela vidinha sempre igual. E com talentos, né, João? Que eu acho que esse é um ponto importante, eu percebo de tudo que eu já conheço do trabalho de vocês, incentivar as pessoas a fortalecerem as suas habilidades, os teus talentos, descobrirem coisas novas, né? Quer dizer, vocês promovem uma série de atividades, além da rotina diária, né? E cada um dentro da sua expertise, lúdicas, né? De interações esportivas, artísticas. Então, eu acho que esse ponto também é importante para a gente entender aonde cada um é mais potente e aonde esse todo vira algo realmente extraordinário. Quer dizer, sai da fala para uma ação cotidiana, né? Exatamente, Beth. Outro dia eu vi alguém falando, não lembro qual que era a fonte, mas que perguntaram para uma plateia, quem de vocês dá o máximo ou é totalmente bem aproveitado na sua empresa? E parece que pouca gente levantou a mão.
Todo mundo achou que podia dar um pouco mais na sua empresa. E o que acontece? Quando você consegue fazer com que as pessoas se sintam à vontade, tenham segurança psicológica de acertar, de errar, a pessoa ela vai dar o máximo de si. É diferente de você vai só lá cumprir protocolo, eu tenho que vestir aquela máscara, eu tenho que ser uma pessoa assim, eu tenho que ser uma pessoa assada, porque todo mundo é desse mesmo jeito, né? Eu tenho que repetir o comportamento daquelas outras pessoas. Então quando você, poxa, eu sou desse jeito, eu gosto de usar camiseta. Então tudo bem, mas tem gente que gosta de usar terno, e tudo bem também. Né? E acho que a diversidade está nisso, em deixar cada pessoa individual, cada pessoa tem os seus gostos, e se a pessoa se sente à vontade naquela roupa dela, naquele jeito dela, óbvio, sempre respeitando o outro. Né? Isso é primordial. Mas se a pessoa se sente à vontade, ela vai performar mais, ela vai ser mais feliz, ela vai gostar daquele negócio. E como você começou falando, nós somos um ser humano só. Você não é uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa. Você não desliga a chavinha. Eu estou super feliz no meu trabalho e super triste em casa. Cara, vai afetar em casa. Ou vice-versa. Você está super feliz em casa e você não está tão bem no trabalho. Poxa, vai afetar a sua casa também. Porque o ser humano é um cérebro só, é um corpo só. Né? Então, aceitar a diversidade, incluir. Né? E tem uma coisa legal também, que é a importância da gente incluir. Tem muito lugar que fala assim, eu vou ter diversidade. Então eu vou contratar pessoas assim, assado e assado. Legal? E aí as pessoas entram lá e você, vai reclamar porque elas não estão se comportando como você queria que elas se comportassem. A diversidade é você incluir, né? Tem uma frase que fala assim, diversidade é convidar para o baile e inclusão é chamar para dançar. Então, se eu tenho uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, não adianta eu pegar essa pessoa e colocá-la para fazer planilhas super mega blasters. Mas tem funções que ele faz melhor que eu. Né? E assim como se eu vou pegar um advogado, não vou pedir para ele também trabalhar na área financeira e alguém da área financeira para trabalhar no RH. Né? Então, eu acho que a diversidade está nisso, em você entender a importância de ter pessoas diversas, respeitar cada uma delas e chamá-las para dançar da forma que elas gostam de dançar. Né? Então, um gosta de dançar mais lento, um mais rápido, e tudo bem. E essa diversidade, com esse respeito, é muito acolhedor e é muito rico, porque você acaba aprendendo muito. Né? Então, a gente aprende demais. Tem uma pesquisa feita pela McKinsey, alguns anos atrás já, com pessoas deficientes intelectuais. E mostra o impacto positivo dos deficientes intelectuais nas empresas. As pessoas passam a ser mais empáticas com as outras, passam a ser mais compassivas, mais sinceras. Eles ensinam um monte para a gente. Então, o ambiente fica melhor quando você tem uma pessoa com deficiência intelectual na sua empresa, na sua área. E olha que legal isso, né? E é tão estimulante, né? Porque a gente acaba aprendendo juntos. Vem aí as Paralimpíadas e a gente está vendo isso, né? Quer dizer, a forma de olhar é a forma de olhar para a eficiência e não para a deficiência. Afinal de contas, qual de nós é eficiente em tudo, né? E de perto ninguém é normal, como já diria Miriam Goldberg, que já esteve com a gente aqui na casa. Então, eu queria juntar um ponto que você fala muito sobre a tal felicidade, né? E com esse sorrisão aí, encantando também aqui os nossos convidados, né? Os nossos participantes. Mas, assim, é evidente que uma pessoa saudável, assim, do ponto de vista físico, mental e intelectual, enfim, todos os aspectos, vai produzir melhor, vai estar mais contente no trabalho. Então, por sua vez, vai estar mais feliz. Agora, tem um contraponto também. A gente não vive eternamente feliz, todo dia, né, sorrindo, não é aquela falsa felicidade. Eu queria que você colocasse um pouco isso, a importância de também olhar para os sentimentos, de entender o que está acontecendo e o que é, no seu entender, essa felicidade, essa tal felicidade, no nosso dia a dia e enfrentando os obstáculos, sobretudo num momento como esse que a gente vive ainda de pandemia. Legal, excelente pergunta, Beth. É o seguinte, primeiro, e a gente acabei estudando muito felicidade, psicologia positiva, é uma ciência mesmo, tá? Então não é um chute. Ponto super importante. Uma vida feliz tem sentimentos desagradáveis. Então, quem não tem sentimentos desagradáveis, só dois tipos de pessoas, os mortos e os psicopatas. Então, se você ficar triste, se você ficar com medo, se você fica com raiva, fique feliz porque você está vivendo, se você está vivo e você faz parte da humanidade. Então, a gente tem que entender isso, não é? Aquela positividade tóxica é perigosíssima. Poxa, você tem uma perda, qualquer que seja ela, pode ser uma perda de pessoas, pode ser uma perda monetária, pode ser um desafio que você tem, é normal você ficar triste, é normal, e a gente tem que aceitar isso, né? Não aceitar isso pode ser muito perigoso, tá? E pode machucar bastante internamente. Então o primeiro ponto é,
sim, nós temos sentimentos desagradáveis. Mas o que é mais importante? É como a gente encara essas situações. Então, sim, estou com dor, eu tive um problema, faz parte, vou aceitar isso e vou lidar isso da melhor forma possível para que eu consiga voltar a ter um estado de mais plenitude e de paz interior. Então, acho que esse é o ponto importante da felicidade, né? A gente entender que você passa por isso, mas você consegue voltar e, na média, você está se sentindo bem, você está se sentindo exuberante. Né? Porque tem uma coisa que é o seguinte, não é a ausência de doença que significa que você está saudável. Não é a ausência de tristeza que significa que você está feliz, que você está naquele momento melhor. Então, às vezes, você pode estar apático. Né? Então, como você consegue, na maior parte do tempo, estar se sentindo bem? E se você consegue, numa empresa que é onde as pessoas passam a maior parte do tempo, durante a semana, pelo menos, vivendo, como você consegue fazer para que a vivência dessa pessoa na empresa seja uma vivência mais feliz? Não seja aquele negócio que sofre, né? Que você chega domingo à noite e fala, não quero ir para a empresa amanhã. Não, você chega domingo à noite e fala, que legal, eu vou encontrar pessoas que eu gosto. Isso é muito forte, né? Poxa, eu quero estar com aquela pessoa, eu quero desenvolver um trabalho que me completa como ser humano. Então, o que a gente procura fazer na empresa é olhar, não uma empresa como uma máquina ou um grupo de pessoas que está simplesmente produzindo lucro, ou que deseja produzir lucro. A gente olha uma empresa como um grupo de pessoas que convivem, que vivenciam N experiências, que têm objetivos muito maiores, mas que obviamente precisam do lucro para sobreviver. E não é nenhum problema você ter lucro, mas o lucro deixa de ser um objetivo e passa a ser uma consequência. Uma necessidade, é uma necessidade, se não tiver lucro o negócio quebra. Só que o que a gente mudou, né, a gente passou a olhar simplesmente como as métricas nas empresas são simplesmente métricas financeiras. Isso é perigosíssimo, porque a gente esqueceu que tem um ser humano por trás. Não faz sentido você prejudicar a saúde de alguém, a vida de alguém, em troca de um lucro maior, em troca de um crescimento maior. Então, quando a gente passa a olhar, poxa, peraí, o que adianta que, então eu quero destruir todos os meus concorrentes, eu quero ser o maior, quero ter 100% de market share, quero que todo mundo quebre. O mundo que eu quero é um mundo que só vai ter a minha empresa e está todo mundo desempregado, passando fome? E é óbvio que não. Né? Então, quando a gente começa a entender que fazemos parte de uma coisa muito maior, que a nossa empresa ela tem uma missão para existir, que ela tem um propósito, e quanto mais a minha empresa existir, mais bem ela vai fazer para as pessoas que trabalham lá dentro e no planeta, você passa a olhar a vida de outra forma. Né? E como que eu faço isso? Como que a gente pode fazer isso? Tendo pessoas que gostam do que fazem, criando um ambiente que seja um ambiente agradável, que um ambiente que as pessoas gostem uma das outras, que elas possam ser elas mesmas. Que você saia daquela bolha, que todo mundo igualzinho, que você tenha diversidade. Que você aprenda com o Luiz Otávio, que você aprenda com uma pessoa trans, que você aprenda com uma pessoa que teve uma realidade completamente diferente da sua. Né? E isso é muito bacana, quando você cria esse tipo de inclusão. Então, eu acho que está tudo interligado. Né? E a gente sabendo que o que é mais importante é a caminhada, e não é a chegada. Você nunca vai chegar. Não é, hoje eu cheguei. Não. E é a caminhada que é o gostoso, que é esse dia a dia, essa vivência. Então, é isso que a gente procura trazer na empresa. E as pessoas a gente acaba chamando a atenção, porque a Gaia é uma empresa, de certa forma, que olha muito a questão humana, que é uma pessoa que olha a questão da diversidade, que olha a questão do propósito, de fazer o bem para o próximo. E aí a gente virou uma exceção. E eu acho muito ruim isso, porque eu queria que não fosse exceção. Meu objetivo é que todas as empresas fossem assim, e a exceção é aquela empresa que trata mal os outros, que está só olhando o lucro. Então, eu queria que aquela fosse a exceção, não que a gente, né? Que a Gaia fosse simplesmente mais uma empresa igual tantas outras que se preocupam com o ser humano. E por falar nisso, a gente já está chegando ao fim, ficaria aqui um tempão, mas vem aí um painel, justamente efeitos da diversidade nas organizações. Se você pudesse comentar, João, só para a gente já ir arrematando essa conversa aqui tão gostosa, com dados, se você tem alguns números, quer dizer, quais são esses efeitos? Né? A gente sabe, evidentemente, que você tem áreas preparadas dentro das empresas para lidar com esse aspecto. Né? Então, como contratar da melhor maneira, como fazer a integração, a exemplo de RH, entre outras áreas. Né? Mas, assim, o que vocês, de fato, podem trazer aqui de números ou de dados que impactou na Gaia, no mercado, e que fica aí já como um gancho para o nosso próximo painel? Legal. Não, vou falar o seguinte, Beth.
as pessoas perguntam muito para a gente, se a Gaia não fosse uma empresa feliz, seria maior, menor, como ela estaria? Se a Gaia não fosse uma empresa que olha a diversidade, como ela estaria? Minha resposta normalmente é o seguinte, para eu ter exatamente essa mensuração, eu teria que ter duas Gaias exatamente iguais, rodando de formas diferentes. Eu não consigo ter isso, mas eu quero responder a sua pergunta de outra forma, mostrando o como fazer essa integração, porque acho que isso é muito importante, né? Então, mais do que a gente falar, contrate alguém trans, antes de contratar alguém trans, entenda o que é um trans. Até 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu não sabia o que era trans. Eu nunca tinha visto um trans na vida, eu não sabia. E tudo bem se você não souber, tá? Tudo bem, porque eu não sabia. E daí eu comecei a entender o que é o trans. Eu chamo de... É ele, é ela, que banheiro usa, o que faz uma pessoa ser trans ou não ser trans. E daí a gente foi lá e chamou a Maitê. Aí a Maitê foi lá e deu uma palestra para todo mundo. Aí, ufa, que legal, agora a gente entende. Agora a gente sabe como tratar, como fazer. E as pessoas com deficiência intelectual? Da mesma forma. Não adianta, então eu ouvi falar que tem a pesquisa da McKinsey que mostra que pessoas com deficiência intelectual melhoram o ambiente. Vou contratar. Não é por aí. Primeira parte vamos entender o que é uma pessoa com deficiência intelectual. Como nós temos que tratar a pessoa com deficiência intelectual. Como vai fazer essa incorporação dela na equipe. Que função que ela é boa para fazer. E aí por aí vai. Então, a gente, sempre que for fazer isso, e eu sou super favorável, obviamente, a ter essa inclusão, entender profundamente aquilo, porque tem muita gente que fala assim, então vou fazer. Então, contrata X mulheres, tantos não sei o quê, sai contratando. Não, a gente tem que se preparar para isso. Tá? Porque a gente não foi, infelizmente, eu não tive essa convivência antes. Né? Talvez minhas filhas, talvez outras pessoas, as próximas gerações, nem precise ter esses passos antes de o que fazer. Então, eu acho que é muito importante, sim, você olhar os vários grupos, o grupo etário, o grupo LGBTQI+, as pessoas com deficiência, mulheres, tá? Olhar esses grupos todos e aí não só contratar, mas dar um passo antes, entender como funciona, ouvir e aí contratar com inclusão. E acho que isso faz toda a diferença, porque deve ser melhor. Senão você pode contratar alguém e falar, eu contratei, mas não deu certo. Mas se você contratar certo, porque qualquer pessoa, é importante a pessoa certa estar na cadeira certa. Não adianta numa empresa estar a pessoa certa na cadeira errada, vai dar ruim. Né? Então, pessoa certa na cadeira certa, com todos os níveis da empresa, seja um advogado, seja uma pessoa com deficiência intelectual. Olha, a gente tem mais 1 minuto, eu queria só se você pudesse dividir rapidamente, se tem algum depoimento de algum colaborador, porque esses exemplos sempre também motivam, né? Que quando entrou na Gaia sentiu esse impacto de verdade e fez algum depoimento nesse sentido. A gente teve, agora na pandemia foi muito legal, porque na pandemia, e a gente está coincidentemente voltando hoje presencial, mas de uma forma muito leve, muito devagar, a gente está 1 ano e meio, 100% online. E várias pessoas que entraram durante a pandemia, que não conhecem presencialmente nenhuma pessoa da Gaia, então, poxa, é muito difícil, né? Como assim? A pessoa entrou, não conhece ninguém, só conhece pela telinha, deram depoimentos maravilhosos de como elas foram bem recebidas. E aí isso é lindo, né? Porque a pessoa foi recebida, não foi na frente de ninguém, porque os papos são 1 a 1, às vezes papo com várias pessoas, mas ela foi acolhida num ambiente completamente diferente, em que ela não teve o contato físico ou visual presencial com ninguém, e isso foi muito motivador, porque a gente viu como a cultura está se espalhando entre todas as pessoas da empresa, né? Não simplesmente com uma área ou com outra área. Então isso é muito bacana. Aqui nós estamos de forma virtual, né, João? Só eu e você aqui presencial, mas tomando todos os cuidados. Mas eu sempre digo que ainda que nessa questão do virtual, a gente pode ter um olhar afetuoso, a gente pode ter uma consideração, um gesto. Eu gosto muito da questão dos japoneses que fazem a reverência, né? Você muitas vezes faz com as mãos cruzadas. Isso independe de qualquer opção religiosa, espiritual. É uma reverência, é um gesto que a gente acolhe só de olhar, ainda que estejamos distantes. Então, sinta-se acolhido e acolhida, você que está chegando agora. Estamos finalizando aqui com o João. Então, para a gente encerrar, eu queria um depoimento seu, uma frase inspiradora, né? Você que tem o livro Onda Azul, fala sobre felicidade, pratica, né? CEO da Gaia, nesse papo tão gostoso que a gente trocou aqui. Que mensagem final você deixaria para o nosso espectador no Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp? Eu vou falar uma palavra que é muito pouco falado nos negócios, é muito pouco falado nas empresas, mas talvez a palavra mais importante que a gente possa ter na vida e que a gente tem sim que trazer essa palavra para as empresas. Eu queria que você refletisse sobre a palavra amor.
como nós podemos amar o outro, amar as pessoas da empresa. O mundo vai ser muito melhor se a gente amar mais. Tá aí, João Pacífico, muito obrigada. Sinta-se abraçado e com palmas virtuais. E volte sempre, eu sei que você é um grande parceiro aqui do CJE, do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, da casa, enfim. Esperamos contar com você sempre por aqui, com essa energia, esse entusiasmo e esse azul seu. Gratidão, Beth. Obrigado a todo mundo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E aproveitem, vai ter coisa muito boa nesse evento. É isso aí, nós vamos até às 6h hoje, vamos começar com o primeiro painel de 7, com mais interações aqui na sala de soluções comigo, com os nossos diretores do CJE, com participantes integrantes aqui da Fiesp, né, de outros comitês, enfim, uma turma muito boa. E você, onde quer que esteja conectado e participando no nosso chat, que fica à direita da sua tela.